importante. Mas se isto acontecer... Deixem-me responder a este comentário, porque é um comentário interessante aqui do Cold Spirit Play. Isso seria uma pergunta honesta intelectualmente se ela não fosse feita da maneira que foi. É diferente. Ela tinha que ter um contexto, Cold, percebes? Mas eu vou-te explicar o meu ponto de vista. Tu dizes assim, atenção que se o Trump ganha as eleições, bloqueia o apoio da NATO à Ucrânia, isso acontecendo enfraquecerá a Europa, a Ucrânia e privilegiando a Rússia. Eu percebi a pergunta e sou a favor do Trump. Não. A pergunta, como eu te disse, seria bem feita se tivesse um contexto. Ela não tem um contexto, ela foi feita de uma maneira diferente da proposição que tu colocas, que é o bloqueio à NATO. O Trump nunca vai bloquear a NATO enquanto o Putin não desistir. Isto é ponto final, porque isto já aconteceu lá atrás. Cold, isto já aconteceu lá atrás. O Trump meteu o Putin no sítio. O Trump só começou a falar sobre o movimento dos outros países, que não podia ser o único a acartar, não é? O Trump só começou a falar desta questão do investimento dos Estados Unidos, da NATO, etc., depois de os conflitos estarem resolvidos, nomeadamente o acordo com o Putin, nomeadamente a sua visita à Coreia do Norte com o Xi Jinping. Foi depois disso. Se o Trump ganhar as eleições, que vai ganhar, esperemos que sim, que ganhe as eleições, atenção que eu também não sou pró-Trump em tudo, não sou mesmo. Mas o mundo precisa de um Trump neste momento, ou pelo menos da visão estratégica que ele teve. E eu não sou pró-Trump. Atenção que eu não sou tudo pró-Trump, mas olhando para o que está os Estados Unidos, eu quero o Trump, não é? O Trump não vai bloquear a NATO com a Rússia às portas da Europa. Nunca vai fazer isso. Nunca vai fazer isso. Isso é uma leitura errada. Isso é uma leitura que a imprensa quer que as pessoas tenham para demover este eleitorado massivo de apoio ao Trump. O Trump só vai falar novamente na questão dos orçamentos dos restantes países que estão na NATO, dos 2% do PIB, não sei o quê, blá, 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 toda essa questão, quando a questão da Rússia estiver resolvida. E aí eu garanto uma coisa, o Trump resolve essa questão em muito pouco tempo. Como resolveu lá atrás no passado. Entendes? É preciso olhar para o passado, é preciso entender a estratégia da pessoa e ter calma nesta questão de que é que eles já fizeram isto. O jornalismo já fez isto, Cold. Ok? Já transformaram o Trump no homem louco que ia acabar com a NATO e ia promover e criar a Terceira Guerra Mundial. E essa narrativa está a voltar novamente. Eles começam por aí, pelo bloqueio da NATO, e depois passam para a Terceira Guerra Mundial. E quase uma guerra solar, não é? Do sistema solar, é entre os planetas todos. O jornalismo chega a esse ponto de doideira. A pergunta não foi honesta intelectualmente porque ela não tem contexto. Entendes? É o meu ponto de vista. A tua opinião, eu respeito a tua opinião, mas não é esse o objetivo. De certeza absoluta, com a agenda que está implementada na imprensa, não é esse o objetivo. E aqui trata-se de o general Ramalhianes tentar explicar se vai dar um apoio à Ucrânia ou se vai dar um apoio mais à Rússia, etc. Tanto é que ele teve a coragem de dizer que toda a gente chama o Putin de monstro, ditador e não sei o quê, blá, 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 ok, tudo bem, mas é um excelente estratega. E depois há outra coisa que os europeus são bastante hipócritas. Nós sabemos que a democracia não pode funcionar em todos os locais do mundo. Porquê é que nós queremos impor o nosso sistema em todos os países do mundo? Porquê é que eles não vão lá à China impor? Porquê é que não vamos à China impor uma democracia como a portuguesa? Vão lá tentar, que eu quero ver. Vão lá tentar impor, por exemplo, à Venezuela, a Cuba, vão lá ao Afeganistão, ao Irão, vão lá tentar fazer isso. Vão lá. Até aos próprios Emirados Árabes Unidos, vão lá. Que é tudo muito bonito, cheio de Mercedes, e o professor Carlos Dias está farto de falar disso, dessas democracias. Nós não podemos exigir democracias em todo lado do mundo. Há partes do planeta que não podem funcionar com democracias. O mundo ocidental de hoje exige tudo e mais alguma coisa dos outros, mas não olha para si mesmo. Nós próprios estamos a criar uma ditadura e estamos preocupados com as democracias dos outros. Isso é do mais hipócrita que existe. Mas esta questão do Trump, espero que eu tenha esclarecido.